Nesta aula você irá aprender a carregar corretamente os brushes para serem utilizados no Photoshop, brushes que você baixa na internet. Existem milhares de sites e milhares de brushes para download na internet. Basta digitar no Google lá, Photoshop brushes, vão aparecer milhares de sites para você baixar os brushes. Eu vou mostrar um aqui em especial, que é uma grande comunidade. É um site mundialmente conhecido que é a DeviantArt, onde as pessoas postam trabalhos, que serve também como inspiração, você visualizar trabalhos de outras pessoas. E recursos, brushes, arquivos PSD, actions, entre outros, não só para o Photoshop, mas também para outros softwares. Então vamos lá no navegador Firefox, o endereço é deviantart.com. Você pode registrar-se gratuitamente nesta comunidade, também postar imagens, trabalhos que você venha a fazer no Photoshop. Basta digitar aqui o login que você deseja ter a DeviantArt, clicar aqui em Join e preencher o formulário gratuito de inscrição. Aqui as categorias que tem no menu para baixar os brushes, que no caso é o foco aqui da imagem, mas também existem aqui, como eu falei, trabalhos de pessoas que servem como inspiração. De trabalho 3D, tutoriais, também é um site em inglês. O conteúdo dele, 90% é em inglês, tem também em outros idiomas. Aqui no caso aqui desta imagem, olha só que trabalho interessante o cara fez aqui, parece um desenho a lápis, né, que eu estou vendo aqui. Olha só. Opa. Olha só, um desenho, né, da bola assim, de prisão, né, no braço. Olha só que legal essa imagem. Muito interessante mesmo. Então serve também como inspiração aqui para você criar os seus trabalhos. Vou voltar à página inicial clicando no logo aqui da DeviantArt e vou na categoria aqui para baixar os brushes. Então eu vou aqui nesta opção do menu, Resource and Stock Images, recursos e banco de imagens, né, que também tem o banco de imagens. E abre uma outra categoria aqui do menu. Eu seleciono aqui a opção Application Resources, aplicação dos recursos dos aplicativos, né? Então clico aqui nesta opção, abre outra categoria onde tem os arquivos de Flash, os FLAS, do GIMP, do Illustrator, do Illustrator Actions, Illustrator Brushes, PaintShop Pro, Photoshop, PSDs do Photoshop, tem alguns aqui, ó, vou clicar aqui. Aí é mostrado aqui alguns arquivos PSD que você pode baixar também. Aqui a capa de DVD, ó, serve para você, algum cliente pede, né, algum site, por exemplo, você só substitui a capa aqui e a parte interna, então é um PSD totalmente editável. Actions, brushes, né, patterns, símbolos do Illustrator também, que você pode importar para o Photoshop. São diversos recursos aqui. Então neste caso aqui, que é o foco, é o Photoshop Brushes. Não vou clicar aqui na opção de Photoshop Brushes do menu e são exibidos os brushes. Provavelmente se você entrar pela primeira vez no site, vai estar marcado aqui desta forma aqui no filtro de visualização. Nas últimas 8 horas. Nas últimas 8 horas foram postados por membros desta grande comunidade que é a DeviantArt estes brushes aqui, ó, de gelo, Ice Baby, a pessoa põe o nome que ela quer aqui, você pode fazer o download gratuitamente. Então aqui mostra pelo filtro as últimas postagens das últimas 8 horas. 24 horas, 3 dias, uma semana, um mês, all time, todo o tempo. E aqui o arquivo, como se fosse um arquivo morto, pessoal, postagens antiguíssimas do site. Só que aqui você precisa, para acessar essa parte, você precisa estar logado no site e fazer o registro gratuito no site da DeviantArt. Aqui no caso vou colocar a opção All Time para mostrar todos os brushes aqui. Aí eu vou escolher, né? Eu vejo aqui um brush interessante, olha só esse efeito de luz, esse aqui de sangue, por exemplo. É claro que você não vai baixar um brush com um único clique, você vai criar uma poça de sangue. Não, porque o brush ele é preto ou trabalha nas escalas de cinza. Você vai aprender isso quando você aprender a criar o brush, que é no próximo vídeo. Só que este efeito que dá essa textura aqui, é claro, é aplicado por Layers Styles. Então, o conjunto para você trabalhar bem com o brush é trabalhar também com os layers, os estilos de layers que você pode aplicar para aplicar. Aqui no caso, o que ele fez? Ele baixou o brush, ele é preto, ele pintou de vermelho, né, selecionou a cor de foreground de vermelho, daí aplicou um bevel emboss e alguns outros efeitos aqui dos estilos para chegar a este resultado. Mesma coisa aqui no caso desse aqui, é só as pontas aqui que é o brush em preto. Aí ele aplicou Layers Styles, provavelmente Outer Glow aqui, Inner Glow, com diversas variações de cores e chegou a este resultado. Então não é tão simples assim você fazer esses efeitos aqui como você vê.
Aliás, até é simples, né? Só precisa conhecer um pouquinho o trabalho com os estilos de ler do Photoshop. Então vamos escolher um aqui, ó. E lembrando que um desse aqui existem diversos dentro. Por exemplo, cada um desse aqui é um brush, ó. Neste caso aqui, ó. Proibido, uma flor tipo com símbolo de proibido, bolinha, menininho com a menininha aqui, tipo porta de banheira, florzinha e tal. E aqui tem de cabelo, ó, hairbrush para quem trabalha com mesa digital, quer fazer cabelo, os personagens que desenha, ou ilustrações que cria, né? Asa, você tem diversos aqui, ó, next page, aqui você o filtro de mostrar 24 por exibição, ou 60, 120, vai passando de página, vai perder horas aqui procurando brushes e salvando os brushes para o Photoshop, que tem realmente muita coisa neste site. Então um exemplo aqui, baixar este aqui, ó. Vou dar um clique aqui, aí é exibido o conteúdo aqui da imagem, né, em tamanho maior, para que eu possa visualizar os brushes contidos, né, neste pack, e clico aqui na opção Download. Salvar arquivo, seleciono um local para salvar o arquivo, no caso eu vou salvar no meu desktop. Eu tenho aqui, ó, no meu computador, vou até mostrar aqui a organização que eu faço, sempre bom você manter-se organizado. Dentro da pasta Meus Documentos, eu criei a pasta chamada Adobe. E dentro dessa pasta Adobe, uma pasta para cada software que eu utilizo aqui. Adobe Flash, Illustrator, InDesign, Photoshop, Premiere Pro, After Effects. After Effects está até aqui, né? Nem pensei que nem estava. Aqui também tem um susto agora. Será que eu deletei? Não, aqui Acrobat está primeiro. Então aqui tem a pasta do Photoshop CS4. Dentro desta pasta tem outras pastas que eu mantenho organizado, pastas para os meus actions, pastas para os meus brushes, para os custom shapes, para os gradientes, para os patterns, para o PSD, arquivos PSD, ó, existem vários aqui, até de atualização do site da Beck.com, as imagens que vão ser utilizadas, arquivos que eu salvo aqui, trabalhos pessoais, trabalhos para clientes, todos os PSDs estão aqui, para que você precise formatar no computador, está aqui dentro de uma pasta, eu já faço um backup rapidinho. E eu deixo tudo separado e carrego depois no Photoshop quando eu vou utilizar. Por exemplo, brushes aqui, ó, tenho vários aqui, nem tem todos os meus brushes aqui, né? Tenho vários DVDs com brushes que eu vou acumulando aí no tempo que eu já trabalho com o software aí que já está fazendo, nem sei quanto tempo, tanto tempo já que eu trabalho com esse tipo de arte, né? Não só no Photoshop, mas arte gráfica em geral. Então eu tenho vários aqui, só que eu não cometo um grande erro. Primeiro eu vou salvar este brush, eu vou salvar aqui no meu desktop mesmo, salvar, o nome de Stalks, salvei. Aí você pode baixar quantos você quiser e tal, eu salvei o brush aqui. Vou fechar aqui o Firefox, vou minimizar aqui o Photoshop, está aqui salvo o Brush Stalk. Dentro deste aqui, deste pack aqui, né, tem todos aqueles lá, com florzinha, com menininho, sinal de proibido e tal. As pessoas cometem um grande erro que eu recebo muito e-mail aqui. As pessoas vão na pasta de instalação do Photoshop, não é errado, mas não recomendo. Por exemplo, a pasta de instalação do Photoshop é o seu disco rígido, arquivos de programa, pasta Adobe, Adobe Photoshop CS4, e tem lá os presets e tem a pasta Brushes. Explicação mais detalhada, clica com o botão direito que se você utiliza o Windows Vista, em qualquer ícone de aplicativo que esteja na sua área de trabalho, ou até pelo menu iniciar e tal, clica com o botão direito e seleciona a opção abrir local do arquivo. Então vai abrir exatamente onde está o executável do Photoshop, já com ele selecionado. As pessoas vão nesta pasta aqui, chamada Presets, né, arquivos de programas, caso você utilize outro sistema operacional, o Windows XP, por exemplo, está no disco C, arquivos de programas, Adobe Photoshop CS4, onde você instalou o Photoshop. As pessoas vão aqui em Presets, aqui existem todas as pastas de presets, de luzes, de levels, brushes, actions, tudo que tem no padrão do Photoshop. E as pessoas vão na pasta Brushes e pegam aqui e jogam 1000 brushes, como se eu pegasse aquela minha pasta lá e jogasse aqui dentro todos os brushes. Aí o que acontece? Quando o Photoshop abre, vou até fechar o Photoshop aqui, vou mostrar. Fechar aqui o Photoshop. Quando você abre o Photoshop, você percebe aqui, ó, que mostra tudo isso aqui, ó. Tá carregando, reading, scanning, initializing, building, parece rapidinho aqui, dependendo da memória que você tem no computador, velocidade que ele abre.
Quando ele aparece a opção também, Loading Brush. Então ele carrega, se for a Brushes Action, se você jogar dentro da pasta de instalação ali dos presets, tudo que estiver dentro dessa pasta será carregado na inicialização do Photoshop. Então tem cara que fala, poxa, meu Photoshop demora 5 minutos para abrir, não sei o que lá. E o Photoshop também fica lento, porque ele carrega tudo isso e consome a sua memória RAM. Então é uma maneira pouco viável de você fazer isso, jogar logo na inicialização do Photoshop todo aquilo de brush. As pessoas fazem isso com plugins também, porque os plugins são carregados na inicialização. Erro que não pode ser cometido, porque você, o Photoshop, você vai começar a trabalhar, o Photoshop vai ficando cada vez mais lento, porque já consumiu muita memória ao iniciar. Então, no caso, a melhor maneira é fazer isso, que nem eu faço ali, bom, depende, né? Cada um. Eu faço dessa forma, separo minhas pastas ali com os meus actions, com os meus brushes, com os meus patterns, com as minhas texturas. Quando eu vou utilizar, eu posso até levar num disco rígido externo, ou qualquer computador que eu for, tá ali fácil para que eu acesse. Vou criar um novo documento aqui de novo, um web aqui, tamanho de 1024 por 768, ok? E vou carregar aquele brush. É simples, não tem dificuldade. Você seleciona a ferramenta brush, vai por este menu drop down aqui, clica na setinha e escolhe aqui a opção Load Brushes. Ou quando você cansar, né, que você já utilizou o seu brush, você faça um reset da mesma forma que eu mostrei. Fez reset no brush, volta ao normal, não é carregado na inicialização do Photoshop. Então vamos carregar aquele que eu salvei na área de trabalho, Load Brushes, Desktop, né, que é a área que eu salvei ali, está aqui o Stocks. Então clico aqui, ó, até a barrinha aumentou aqui e os brushes foram aqui para baixo. Olha só. Seleciono um deles aqui, eu selecionar esse aqui inicialmente, vamos ver um aqui para selecionar. Selecionar esse aqui, vai. Esse aqui não, esse aqui é da menininha. Esse aqui, vai. Escolho a cor que eu vou trabalhar com esse brush e vou colocar esse aqui em amarelo. Posso diminuir ou aumentar o tamanho do brush. Eu vou fazer aqui em amarelo mesmo, um clique aqui, outro clique aqui, outro clique aqui, outro clique aqui e outro clique aqui, em amarelo. Fez tudo no background aqui, eu não criei um novo layer acima para trabalhar independente e aplicar no estilo, né? Então crio um novo layer acima. Eu clico com o botão direito do mouse aqui na área de trabalho do documento, vou selecionar um outro, esse aqui. Vou mudar a minha cor aqui no Color Source para verde. Vou criar aqui dando cliques também. Simples. E ainda posso aplicar, é claro, os meus estilos. Por exemplo, um Drop Shadow ali, ó. Vai dar uma diferença boa. Brilho, mudar de cor, né? O Color Overlay, muda de cor. Só um exemplo aqui. Vou criar mais um layer. Vou selecionar outro brush aqui. Selecionar agora este aqui. Essa é maior, diminuir o tamanho um pouquinho. Uma outra cor aqui, colocar em vermelho dessa vez. Dá um clique aqui, dá um clique aqui, dá um clique aqui, dá um clique aqui. Olha só que legal. Isso está porque aplicou o Drop Shadow que eu trabalhei no mesmo layer aqui do Drop Shadow. Então, é simples de você carregar um brush no Photoshop. E se você fechou agora o Photoshop e você manteve ali, sem mudar de local o arquivo do brush, se você carregou o Photoshop, eu fechei o Photoshop, carregar de novo aqui, abrir o Photoshop novamente. Um pouquinho. Se eu for aqui no meu brush, eles vão estar todos aqui. Os últimos que eu carreguei. Faço um reset. Seleciono a opção do Reset Brushes. Ok. Volta ao padrão. Fechei o Photoshop. Quando eu abrir de novo, não vai estar mais os brushes lá. Então ele não fica lento para carregar. Eu utilizo somente quando necessário. Até na Beck.com eu fiz um vídeo com o visualizador de brushes, onde você pode visualizar. Tem um pack, você abre neste software que é gratuito. Você abre este pack lá e você tem a visualização dos thumbnails, o que faz cada brush. Então fica mais fácil você saber o que faz cada brush, né? Caso você tenha um monte como eu. Então, se quiser localizar um, fica mais fácil para esse software. Procure no site da Beck.com, está no baú, chama-se Visualizador de Brushes. E no próximo vídeo, você vai aprender a criar um brush personalizado, criar os seus próprios brushes. E no próximo vídeo, depois desse de aprender a criar, você vai aprender sobre os modificadores, que aí fica interessante o trabalho com os brushes no Photoshop.